Boa noite a todos. Boa noite. Gente, é um prazer enorme estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, pela confiança e espero que eu possa agregar de alguma forma, trazer algo novo, um aprendizado ou até mesmo uma reflexão para a vida de vocês. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a doutora Priscila Furtado Souza Pasquinelli. Eu sou formada há 19 anos pela Universidade José Rosário Velano, em Alfenas. Fiz residência em radioterapia, então eu trato câncer. Radioterapia é um dos tratamentos de câncer. Na Oncominas, fiz residência na Unifesp, né, e faço os tratamentos na Oncominas. Estou na Oncominas há quase 14 anos. E eu não parei na radioterapia. Eu falo que a medicina, para a gente tratar o paciente por completo, a gente tem que estar sempre aprendendo, a gente não pode parar nunca. Então eu fiz várias pós-graduações em psiquiatria, em psicologia positiva, em terapia sexual e educação em sexualidade e também em medicina do estilo de vida. Por quê? Porque não basta a gente tratar só o físico, né? A gente já sabe hoje que está tudo integrado e cada vez mais a gente precisa olhar para todo o contexto e também para as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Então eu vou trazer um pouquinho disso para vocês hoje também. Além disso, eu sou casada, tenho uma filha de 14 anos, tenho uma afilhada e meus pais ainda são vivos. Gosto muito de estar com eles, gosto muito de estar em família, gosto muito de aventura, gosto de me movimentar e acho que isso tem a ver um pouco com tudo que eu vou falar hoje também. O tema da palestra é a respeito do Outubro Rosa e eu gostaria de começar interagindo com vocês. Então, eu preciso que vocês me respondam, porque esse é um caminho que a gente vai construir hoje juntos ao longo dessa palestra. Alguém nunca ouviu falar em câncer de mama? Não, né? Todo mundo já ouviu. Tá? E por que é importante a gente ouvir falar em câncer de mama? É uma doença rara ou é uma doença frequente? Quando a gente vê, ó, a incidência ela vem aumentando cada vez mais. Vocês sabem que quando eu entrei na residência, a gente falava, uma em cada 12 mulheres, mais ou menos, vai ter câncer de mama. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer palestra, era uma em cada 10. Hoje, nós já temos uma incidência de uma em cada 8 mulheres. Tá? Então, uma em cada 8 vão apresentar um câncer de mama ao longo da vida. Isso é importante? É. Por quê? Porque é uma doença que tem uma chance de cura muito alta, desde que seja descoberta no início. Então, a gente consegue sim salvar vidas, mas a gente precisa desse diagnóstico precoce. Quando a gente fala em outubro rosa, o outubro é rosa, a gente já pensa só em mulheres, né? Uma em cada 8 mulheres. Mas será que é uma doença que pode acontecer em homens? Sim. E por que a gente precisa lembrar disso? Apesar de ser muito mais rara em homens, em mulheres, 1 em 8. Em homens, ó, de cada 100 mulheres com câncer de mama, de cada 100 casos de câncer de mama, né, nós teremos 99 mulheres e 1 só é homem. Então é muito mais raro, né, na população, quando a gente olha, muito mais raro, mas acontece. A gente precisa lembrar que acontece, sim, por quê? Porque muitos homens não pensam nessa possibilidade quando aparece um sinal ou um sintoma de um câncer de mama. E por ser mais raro neles, não tem exame de rastreio para eles. Como é comum nas mulheres a gente vai fazer exame para descobrir antes de dar um sinal ou sintoma. Nos homens, não. Então, quando aparece algo na mama de um homem, ele precisa pensar nessa possibilidade. Por quê? Se ele não pensa, atrasa o diagnóstico. Tá? Priscila, mas como que é a doença nos homens? Na verdade, nos homens, às vezes, é até mais fácil de descobrir. Por quê? Porque eles têm um volume mamário menor, então é mais fácil eles perceberem um sintoma. Só que, na prática, a doença acaba sendo mais avançada neles
pela questão, primeiro, de não pensar na possibilidade que isso pode acontecer, e segundo, pela vergonha. Eu tive um caso de um paciente que eu tratei e que o atraso no diagnóstico foi, vocês não vão acreditar, o motivo. Ele ia ao mastologista. Quando ele chegava no mastologista, só tinha mulher na recepção. Aí ele ficava com vergonha, voltava para casa. Aí ele ia de novo para ver se tinha algum homem, nada. Só mulher na recepção. Até que ele teve a brilhante ideia de levar a esposa. E aí ele fingiu que ele era um acompanhante. E foi assim que conseguiu descobrir. Então, às vezes isso parece, né? Parece até uma anedota, mas não é. Isso é real, isso acontece e isso é um motivo de atraso do diagnóstico. Então a gente não pode esquecer também dos homens, apesar do Outubro Ser Rosa. Outra questão que é importante. Alguém já ouviu falar em autoexame? Todo mundo, né? Ninguém nunca ouviu falar em autoexame. Mudou alguma coisa? Mudou. Agora a gente não fala mais em autoexame, a gente fala em autoconhecimento. Qual é o motivo? O autoexame parece uma obrigação. Ah, você tem que ir lá, tirar um tempo, palpar. O autoconhecimento não. O autoconhecimento é algo que faz parte da vida das mulheres. Tá? E por que a gente tem que falar a respeito de autoconhecimento? Porque existem muitas mulheres que nunca se tocaram. Direto no consultório, eu atendo mulheres que às vezes foi o marido que percebeu. Foi o marido que percebeu que tinha um caroço na mama dela, uma coisa endurecida, e falou, opa, você tem que procurar um médico. Por quê? Porque ela não se toca, nunca tinha, né, observado. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, você conhecer o seu corpo, e eu falo isso para todas as minhas pacientes, independente do que elas possuem. Por quê? Ninguém vai conhecer o seu corpo melhor do que você. Quem está em contato com ele todos os dias é você. Ah, o médico é treinado para palpar, para identificar a alteração? Sim, mas você conhece melhor do que ele. Entendeu? Então, quando aparece algo diferente, você precisa saber, falar, opa, minha mama não era assim, o que aconteceu? Basta só palpar? Não, autoconhecimento às vezes é você parar, se olhar no espelho, se movimentar, dar uma olhadinha, por quê? Eu já tive pacientes que perceberam, doutora, eu levantei, parece que afundou a minha mama. Não era assim. Achei estranho, foi procurar, diagnosticou um câncer. Mas qual que é o sintoma mais frequente? Nódulo, então um caroço mesmo, um endurecimento, mas algo que não estava lá e que de repente apareceu. Outros sinais e sintomas. Eliminação de secreção pelo mamilo, principalmente uma secreção que é em água de rocha, a gente chama de serossanguinolenta. Então, opa, começou a sair esse tipo de secreção pelo mamilo, a gente tem que pensar na possibilidade. O que mais? Mamilo invertido. Ah, mas o meu sempre foi. Sempre foi, não tem problema. Agora, o mamilo era de uma forma e de repente ele entra e muda, isso pode ser um sinal e sintoma. O que mais? Alterações de pele, vermelhidão, uma pele com aspecto de casca de laranja. Aí vocês me perguntam, Priscila, mas se isso aparecer na minha mama, é certeza que é câncer? Não. Sinais e sintomas podem ser várias coisas. Isso precisa ser investigado, tá? Pode ser que não seja, mas a gente tem que pensar na possibilidade, por quê? Porque muitas vezes as mulheres não pensam na possibilidade e aquilo fica. Ela fala, tá estranho, mas mês que vem eu vejo. Aí sabe o que acontece? No mês que vem, o marido dela passa mal. Aí ela vai cuidar do marido. Aí ela deixa pro outro mês. Aí acontece alguma coisa com o filho, ou com o vizinho, ou com o periquito, com o papagaio. Por quê? Porque as mulheres tendem a cuidar daqueles que estão ao redor. Ela enche a paciência do marido para fazer exame, que ele tem que cuidar, e às vezes nisso vai deixando de lado a própria saúde. Gente, isso é muito mais frequente do que vocês imaginam. Vocês não têm ideia de como que isso aparece no meu consultório. Toda semana tem uma mulher que senta lá e fala, ai, doutora, demorei, né? Demorei a descobrir. Sabe por que eu demorei? É isso, meu marido ficou internado, aí depois eu cuidei da minha mãe e por aí vai.
Então, lembrem-se disso, a gente não consegue cuidar dos outros quando a gente não cuida da gente. Tá? Então, começa com o autoconhecimento, começa com a gente observando o nosso corpo, sabendo como que ele é e, principalmente, percebendo que quando algo muda, a gente precisa buscar ajuda rápido, o quanto antes, tá? Opa. E aí a gente passa, só o autoconhecimento é suficiente? Não. Agora, entra a mamografia. A mamografia é o principal exame. Todo mundo já ouviu falar em mamografia, não ouviu? Quando é que a gente tem que começar a fazer? 40 anos. Precisa guardar isso, viu, gente? 40 anos começa o rastreio. Por que ele começa aos 40 anos? Porque antes disso é mais difícil de acontecer. Significa que não pode acontecer? Não, significa que pode. O câncer de mama pode acontecer em qualquer idade. O paciente mais jovem que eu tive tinha 17 anos, tá? Mas tem relato de casos na literatura de até 7 anos. Né? A gente tem que... É lógico que isso é muito, muito raro. Qual é a faixa etária mais frequente? Dos 40 aos 70, tá? Mas a gente não pode esquecer, porque senão você põe, é só 40 e aí não pensa nessa possibilidade em outras faixas. 40 anos, uma vez por ano, esse é o ideal. Mamografia tem que ser feita. Lembra do autoconhecimento? Por que ele é importante? Se você faz a mamografia hoje e só vai repetir em outubro do ano que vem, pode acontecer algo nesse intervalo. E neste intervalo, quem vai detectar vai ser o autoconhecimento, vai ser a sua percepção, tá? Para vocês terem uma ideia, em média, de cada 4 casos de câncer de mama, 3 a gente vai diagnosticar com exames de imagem e 1 é diagnosticado através de sinal e sintoma, tá? Ou seja, não é pouco, não são poucos. Né? Então, por isso que é importante a gente ter essa cobertura entre um exame e outro, tá? Isso vale para todo mundo? Então, é só com 40 anos que começa a mamografia? Na medicina, toda regra tem exceção. Eu falo, não tem 0 nem 100%. Tem gente que tem que começar o rastreio antes. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Por quê? Quem tem que começar antes? Quem tem um risco maior do que o restante da população. Aquelas pessoas que têm um histórico familiar importante de câncer de mama. Então, por exemplo, Priscila, eu tenho uma tia que teve câncer com 60 anos. 60 anos está na faixa etária, tia não é tão próxima, não tem problema. Você vai começar com 40 normalmente, a não ser que essa tia tenha feito um teste genético, ela tem uma mutação genética. Se tiver uma mutação genética diagnosticada na família, todo mundo tem que ir para o mastologista para ver se não vai mudar alguma coisa, tá? Mas, agora vamos supor, Priscila, a minha mãe teve câncer com 40 anos e faleceu da doença. Opa! Mãe e irmã, como é que vai funcionar? Você pega a idade em que teve o câncer e tira 10 anos. Então, por exemplo, se a mãe teve câncer com 40, ela tem que começar com 30, tá? Se ela teve uma irmã que teve câncer com 35, mas ela curou. Mas ela tem uma irmã que teve câncer com 35, vai começar com... Então, percebe que a gente tem que ter essa atenção? Imagina se ela fica esperando até os 40. Então, quem tem essa história familiar importante é uma indicação diferente dessa. Agora, para o restante da população, a regra geral, 40 anos, uma vez por ano, tá? E aí, agora, pergunta importante, quem daqui faz os exames regularmente? Tá todo mundo com o exame em dia? Olha, quem não levantar a mão não precisa ter vergonha, viu? Ou não tá na faixa etária, ou está atrasado. Se está atrasado, você faz parte de uma boa parte da população e é por isso que a gente tem o Outubro Rosa
desde a década de 90 e até hoje a gente ainda não conseguiu convencer todo mundo, mas nós somos insistentes e persistentes e a gente vai estar aqui sempre, todo ano, falando até que isso entre na cabeça de vocês. Gente, ninguém vai bater na sua porta para você fazer o exame, tá? Ninguém vai bater. Os exames estão aí, o acesso está aí, a campanha do Outubro Rosa existe para lembrar as mulheres de que elas precisam se colocar em primeiro lugar. Apesar de toda a cultura nossa estimular a gente a fazer o contrário, se nós não desenvolvermos essa consciência, a gente pode perder a nossa vida. 1 em cada 8 mulheres, vocês têm noção do que é isso? A chance de ter câncer é muito grande, então a gente tem que cuidar, tá? E a gente cuida começando com o exame. E tem uma forma muito simples. Eu falo, escolhe um mês. Escolhe um mês na sua vida. O meu mês de fazer o exame é o mês tal. Eu escolhi o mês de dezembro. Porque eu falava assim, eu já queria começar janeiro com os meus exames em dia. Mas às vezes dezembro é um mês agitado para você. De repente você pode escolher o mês do seu aniversário. E se você escolhe esse mês, você pelo menos tem isso fixo, que opa, esse é o mês que eu tenho que fazer. Então, quando chega um mês, você tem essa referência. Guardar uma data aleatória é muito mais difícil. A chance de você esquecer e de se passar em 2, 3, 4 anos é muito grande. O tempo, ó, passa assim, a vida tá passando, vê, já é Natal, parece que ontem era Carnaval. Não é? Então, eu falo, porque eu vivencio isso dentro do consultório. Direto eu escuto, ai, doutora, nossa, de repente foram 3 anos e eu não tinha feito meu exame. E não é por desleixo, não é por descuido, às vezes. É simplesmente porque, de fato, falta essa organização, falta essa referência. Então, para você que está aí, se seu exame está atrasado, para um pouquinho e escolhe um mês. Isso já ajuda bastante, isso aumenta muito a chance de você fazer, né? E de se colocar como prioridade. Priscila, mas eu sou homem. Você pode ajudar uma mulher que está próxima a você. Você tem mãe, você tem tia, você tem irmã, você tem cunhada. Tem tanta gente, eu falo, às vezes a gente senta numa mesa e conversa de tanta coisa, por que a gente não dá uma lembrada, sabe? Nossa, fiz meus exames, vocês estão com os exames em dia? Aí, gente. Às vezes aquela pessoa que está sem fazer há 2, 3 anos vai falar, nossa, verdade, faz tempo que eu não faço o meu, eu preciso fazer. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Em palestras, a função dessas palestras, né, é essa também. Então, lembrem disso. Para quem já se cuida, para quem tem a rotina organizadinha, é isso, às vezes você lembra uma amiga, lembra alguém da sua família. A gente não precisa ficar só com a informação para a gente, com cuidado só para a gente pode também cuidar daqueles que nos cercam. Por que as pessoas não fazem os exames na época certa? A queixa recorde é a falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo. Eu falo, então, não tem tempo para cuidar da saúde, você vai precisar de tempo para cuidar da doença. Porque a hora que a doença vem, ela te para e não tem jeito. Aí você vai ter que ir, vai ter que buscar ajuda. Então, a falta de tempo, a gente resolve com organização, com rotina, com essa escolha da data. Isso é uma solução. É só isso? Não. Existem outras questões que atrapalham. O medo, né? Tem gente que fala, ai, quem procura acha. Medo, negação, às vezes a crença de que, ai, se for lá, depois, isso daí. Tem gente que teve experiências negativas, né? Tem gente que às vezes teve uma experiência negativa em alguma fase da vida, com outras pessoas, em ambientes hospitalares, e aí cria uma conduta meio evitativa, sabe? Ah, não quero ir lá. E como é que a gente lida com isso? A gente lida com consciência. Às vezes a nossa própria cultura não estimula a gente a se cuidar. Vergonha também atrapalha. Mulheres, já tive muitas pacientes que tinham vergonha. Ah, não, onde eu estava só tinha um médico homem e eu tinha vergonha de ir nele.
E imagina, isso faz, às vezes, com que aquela pessoa perca a vida. Então, a gente tem que trabalhar essas questões, a gente precisa falar sobre isso. Né? Para quem tem vergonha, fala, às vezes procura uma enfermeira, procura uma mulher que vai te ajudar, um agente do PSF, entendeu? Vai no postinho, conversa, peça ajuda, fale sobre aquilo que você sente. Olha, eu tenho medo, mas alguém pode me ajudar? Né? Esse é um caminho. A gente tem que buscar caminhos para a gente cuidar da nossa saúde. E outra questão que é importante é que é isso, olha, não tem uma gratificação imediata. O nosso cérebro, ele gosta de tudo que dá uma premiação rápida. Por isso que a gente rola a tela do celular, por isso que a gente come um docinho, né, uma friturinha, por isso que as pessoas bebem às vezes. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que dá um prazerzinho rápido. Fazer mamografia dá prazer rápido? Fazer exame de sangue? Ir ao médico? Não. Não, e isso não vai acontecer. Então vai depender exclusivamente da nossa consciência. Sabe? Da gente entender a importância e do entender a importância a gente colocar em prática. E aí é muito interessante porque a campanha do Outubro Rosa ela vem evoluindo. Então a campanha do Outubro Rosa lá atrás ela começou com autoexame, depois que era conscientização, era acesso aos exames, era muito difícil você conseguir marcar uma mamografia, fazer um exame. Então a campanha foi muito voltada para isso durante um tempo. Hoje a gente tem acesso, o exame está aí. Qual é a dificuldade? A dificuldade hoje são as pessoas realizarem. É mole. A gente vai resolvendo todos os problemas, mas o problema principal está dentro da nossa casa, está dentro da gente. Então, ela veio evoluindo e, no final das contas, a gente entrou no campo da prevenção. E a prevenção, muita gente confunde, porque acha que fazer o exame é prevenção. Não. O exame ele é diagnóstico precoce, é para a gente descobrir cedo para salvarmos mais vidas. A prevenção, ela começa no nosso estilo de vida. E aí a campanha veio evoluindo e hoje a gente fala inclusive sobre isso. E aí, para a gente entender, o que é um estilo de vida saudável? Vocês sabem? O que caracteriza um estilo de vida saudável? Quem tem? Vocês se consideram? Alguém aí fala, quem aí, olha, eu tenho um estilo de vida saudável. Eu tenho, eu posso falar que eu tenho. Eu tô lá nos 4% da população que eu vou explicar daqui a pouco. Eu tento comer bem, dormir bem e exercitar. Tenta, ótimo. Tenta também. Tenta ou tem? Tem? Ótimo. E aí? E o restante? Tá todo mundo bem na dúvida aí? Já sei que preciso ter, mas ainda... mas estou no processo? Então, vou convencer vocês agora. É difícil? Será que é difícil? Se a gente começar a olhar ali, ó, e falar assim, será que é difícil comer isso aqui, gente, na maior parte das vezes? É difícil? Não, né? É fácil, tá vendo? Olha aí. Eu acho sensacional criança, né? Não é difícil, né? Mas a gente tem que equilibrar. E aí tem gente que olha e fala assim, nossa, mas isso aqui é proibido? Não, não é proibido. Eu falo, não tem nada proibido. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, a alimentação saudável não é restritiva. Ela é uma alimentação equilibrada. E a alimentação brasileira é uma excelente alimentação. Arroz, feijão, verdura, legume, fruta. A gente está num país tropical, a gente tem um monte de opções. Então eu falo, a alimentação saudável ela começa na feira, mas não tem nada que está proibido. Você pode comer de tudo, você só precisa que a maior parte da sua alimentação seja mais natural e você vai, o mínimo tem que ser os ultraprocessados, né? Quanto mais a gente puder evitar os ultraprocessados, melhor.
tá? O que a gente tem de informação hoje? Embutidos, esses a gente tem que correr. Salsicha, presunto, mortadela, os embutidos, a gente já sabe que aumentam o risco, são considerados carcinógenos, tá? Com relação à carne vermelha, carne vermelha pode? Pode, mas o recomendado é que ela fique ali 2 vezes na semana. Por quê? Porque acima disso tem uma correlação já com um maior risco de câncer de intestino, tá? E a alimentação, em geral, está relacionada à saúde global. Aí a gente não está falando nem só de câncer, a gente está falando de pressão alta, de diabetes, enfim, de doenças do coração, tá? Então, uma alimentação saudável protege, constrói a nossa saúde e nos afasta de muitas doenças. E aí tem que lembrar disso. Lembra que não, essa ideia de perfeição, e às vezes a gente olha na internet hoje, né, tem muito o alimento que é proibido, o alimento que... E aí isso daí gera um pavor e uma confusão generalizada que afasta as pessoas. Por quê? Porque uma pessoa com medo, ela é ansiosa, ela fica ansiosa e aí ela come o que tem na frente. Que ela não consegue nem pensar, nem raciocinar. Então essa é uma dificuldade que a gente vive hoje. Eu falo, é simplesmente a gente voltar para o básico. Entendeu? E esquecer essas... Sempre que você vê um negócio, isso... Toda palestra que eu faço tem alguém que me pergunta, doutora, isso aqui causa câncer? Um alimento. Sempre tem um alimento que soltaram na internet. Um que causa e um que cura. Sempre tem. Tem um que causa e um que cura. Eu falo, gente, vocês acham mesmo que existe? Tanto que eu trabalho lá, a gente trabalha para tratar. Você acha que se esse alimento curasse, não tem isso. Tem o resultado da interação daquilo que a gente ingere. E aí é importante lembrar que, eu falo que a regrinha de uma alimentação saudável ela é simples. Primeiro, descasque mais e desembale menos. Segundo, coma um arco-íris. Só que aí o arco-íris do lado de cá, tá? Não é o do lado de lá, não. Que a indústria sabe que a gente gosta do colorido. Então, tenha disponível na sua geladeira alimentos variados, porque cada cor está relacionada a uma vitamina, um mineral, entendeu? E quando a gente soma os alimentos, eles são sinérgicos, um potencializa o outro. Então, tudo que a gente come natural é melhor, tá? E aqui? A atividade física, movimento. É natural do ser humano se movimentar. 70% do nosso corpo é água. Água parada? Dá lodo, né? Então, a gente precisa mexer, tá? O movimento é natural. E aí, não tô falando para fazer crossfit, levantar pesos, nada disso. Movimentar, movimentos, o andar. E a gente está andando cada vez mais. Não que eu seja contra a tecnologia, gente. Eu adoro a tecnologia, o conforto, isso é sensacional. Mas a gente precisa ter a consciência de que hoje a gente tem tudo na mão, né? No dedinho. A gente só precisa fazer esse movimento. Com esse movimento chega tudo na porta de casa. Nem dirigir a gente precisa mais, né? Não precisa dirigir, não precisa fazer comida. Chega tudo pronto. E aí a gente se movimenta pouco. Quanto menos a gente se movimenta, maior é a nossa chance de adoecer. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, no tratamento de câncer, muita gente achava que o paciente com câncer tem que ficar de repouso, né? Hoje não é mais assim. Hoje a gente pede para o paciente com câncer se movimentar. Até quando ele está com efeitos colaterais, eu falo assim, olha, faz um alongamento. O alongamento já movimenta. Vocês já viram o gato? Eu falo, até o bicho é mais inteligente do que a gente. O gato não alonga? Já viu? Estica o dia inteiro, o bicho. E nós paramos. Olha um bebê, o bebê espreguiça, o bebê se estica. E nós vamos parando, e a gente vai encolhendo com o tempo. Não vai? Vai ficando cada vez mais encolhido. Então, movimentar, abrir, expandir, alongar, andar, qualquer coisa. Não são atitudes muito difíceis. São coisas que a gente pode colocar na nossa rotina e fazer a qualquer hora. Pra vocês terem uma noção, eu faço entre um paciente e outro, às vezes. Como eu trabalho muito sentada, quem trabalha muito sentado tem que ter esse cuidado.
Então, passou ali 1 hora sentado, opa, depois de 1 hora, dá uma levantadinha, estica, alonga um pouquinho e segue, tá? Vícios, nós precisamos falar sobre eles, fumar e beber, tá? Então, a gente falou aqui alimentação saudável, movimentar o corpo e evitar os vícios, tá? Se a gente cumprir com esses requisitos, a gente já evita uma boa porcentagem de doenças. Quem cumpre? Tá vendo? Você... Aí, ó, alguém para salvar, eu também cumpro. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Cigarro, até que o Brasil é um exemplo em políticas anti-tabagismo, a gente está melhor, não está tão ruim assim. Mas a bebida alcoólica é um problema, tá? E eu falo para vocês por quê? Porque eu tenho visto cada vez mais uma maior tolerância. É muito engraçado, faz parte da anamnese a gente perguntar para o paciente se o paciente bebe. E aí, eu pergunto, o senhor bebe? Socialmente. Todo mundo, o engraçado é que todo mundo bebe socialmente. Todos. E aí eu pergunto, eu falo, e o que é socialmente para o senhor? Aí a pessoa fala, doutora. Aí tem uns que falam assim, não, eu só bebo de fim de semana. Eu falo, e quanto? O que você bebe? Bem, aí a pessoa e fala, às vezes eu exagero, doutora. Aí a esposa já tá do lado, fala, às vezes? Gente, e aí é muito interessante porque a hora que as pessoas percebem, elas percebem que aquilo está em excesso. Mas se a gente não pergunta e a gente vai convivendo, vê todo mundo bebendo e acha que é assim, que tem que ser assim todo final de semana, é isso, começa a beber no sábado, aí sábado vira sábado e domingo, daí daqui a pouco começa na sexta, de repente é na quinta. Tem esses, eu acho uma comédia. Não, eu só bebo fim de semana, o seu fim de semana começa, às vezes começa na quinta. Aí a pessoa fala, é na quinta, né, doutor? Eu falei, então, de quinta a domingo é mais da metade da semana. Só sobrou segunda, terça e quarta. Você bebe 4 e para 3. Percebem como que às vezes, culturalmente, nós somos estimulados, eu falo, nós somos estimulados a destruir a nossa saúde. Porque a gente vai acostumando com isso, como se fizesse parte, e nem percebe o dano que aquilo causa. Então, quando a gente fala, poxa, são 3 atitudes, né? Não ter vícios, alimentar bem e praticar atividade física. Não é difícil, mas sabe qual é a porcentagem da população que cumpre com isso? De cada 100 pessoas? 4. E a gente está falando de algo que beneficia, sabe quem? Só depende de você. Só beneficia você. E quem não cumpre é você. Então a gente às vezes tem que parar um pouquinho e pôr a mão na consciência, porque eu falo assim, já pensou se desde pequenininho a gente tivesse sido ensinado a construir a nossa saúde? Pensou a responsabilidade que a gente tem? A gente tem uma responsabilidade enorme. E a gente tem que se perguntar qual é o exemplo que nós estamos dando. E eu falo isso para vocês porque eu tenho uma menina de 14 anos. Eu vim de um ambiente em que eu tive péssimos exemplos. Meus exemplos foram muito, muito ruins. E eu tinha tudo para seguir aquele mau exemplo. O que me salvou foi o conhecimento. Mas não foi só o conhecimento. Porque até ter a minha filha, eu estava seguindo naquele caminho. Porque aquele era o caminho que eu conheci. Era o caminho que eu vivia e que eu achava que era o normal. E é engraçado, porque às vezes o filho vem e faz a gente começar a questionar. E a minha filha foi quem me fez questionar muitas coisas. E aí é isso, eu melhorei a minha alimentação, eu faço atividade física porque eu sei que ela precisa fazer também, então eu sei que eu preciso dar o exemplo. Eu sei que o outro aprende muito mais pelo que ele vê
do que pelo que eu falo. Minha filha hoje tem 14 anos. Recentemente a gente teve uma conversa, eu falei, e aí, como que vai ser, né? Você tá entrando na adolescência, daqui a pouco vai começar a sair, nananã, e a gente conversando, ela falou assim... Aí eu perguntei, falei, você tem vontade de experimentar bebida alcoólica, né? Porque se você tiver, eu gostaria que você me falasse. Ela falou assim, nossa, mamãe, eu não tenho, você acredita? Ela falou assim, às vezes eu vejo, meus amigos têm. Ela falou assim, eu não tenho, mas sabe por que eu não tenho? Porque você e o papai me mostram que eu não preciso. Eu parei de beber há muito tempo. Logo depois que eu parei, meu marido parou. E não parou porque eu pedi, não. Parou porque ele viu os benefícios que eu vivia com aquela mudança de hábito. E aí quando ele parou, e a gente parou junto, e nós não paramos, e não foi assim para dar exemplo, nem nada até na época. Isso foi uma decisão mesmo por conta de saúde. E a hora que ela me trouxe isso, foi que eu me dei conta. Eu falei, gente, olha aonde chega uma mudança que a gente faz. Outro dia ela foi viajar com os amigos, e daí ela falou assim, nossa, eu fui lá comprar coisa, e aí eu já sabia que a gente ia sair para comer sanduíche, que a gente ia começar essas coisas, sabe, mamãe? Então eu fui lá no mercado e eu comprei uma cenourinha baby. Aí ela falou assim, a hora que me dava vontade de mastigar lá, que eu tava no alojamento com o pessoal, eu mastigava a cenourinha baby, não é que funcionou? Eu falei, gente, eu tô criando um monstro. Não, fiquei. É gostoso, a gente sente orgulho, porque você fala, nossa, como é bom a gente dar um bom exemplo. Quando você dá o bom exemplo, você não precisa nem falar. Porque ela vai percebendo, os filhos vão percebendo e o entorno. E olha que interessante, né? O entorno vai ficando mais saudável. Então, o meu convite para vocês é esse, gente. Vamos aumentar esse número, porque 4 tá vergonhoso. Vamos aumentar? Tá difícil? Vocês acham que tá difícil? Tá. Qual que é a maior dificuldade? Rotina, estresse, às vezes o alimento errado, a bebida alcoólica é uma válvula de escape. Trouxe um ponto importantíssimo. Por quê? O nosso cérebro gosta daquilo que ele está acostumado. Entendeu? Ele não quer fazer força. E a gente tem o ciclo do bem-estar e a gente tem o ciclo do mal-estar. Se a gente faz uma pequena mudança, porque às vezes você olha e fala assim, nossa, mas eu tenho que mudar tanta coisa, tá tão difícil. Não. Sabe por quê? Porque se você der um passinho em direção à saúde, o seu cérebro entende. Ele é inteligente, ele sabe que aquilo é bom. E aí, no que você dá um passinho, automaticamente, o seu corpo começa a te ajudar e você começa a puxar outros bons hábitos. A gente chama que um hábito puxa outro bom hábito. Então, você começa, muitas vezes eu falo, gente, quer começar a mudar? Não começa com algo difícil. Começa assim, eu vou comer uma fruta por dia. E aí você escolhe a fruta que você gosta, pra você facilitar. Porque senão tem gente que vai lá e me compra uma fruta que nem gosta, entendeu? Aí fala, gente, me ajuda, né? Então começa com isso. E aí, no que você come aquela fruta com prazer e você começa a perceber que, opa, não é que faz bem pro meu paladar? Olha, eu me sinto bem quando eu faço essa escolha. Aí daqui a pouco você começa a tomar um pouquinho mais de água. Aí daqui a pouco você vai começar a querer se movimentar. É assim. A gente não precisa de grandes mudanças e nem começar pelo que é mais difícil. Né? É a questão do álcool. Muita gente toma para relaxar. Essa é uma dificuldade geral, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, quem não vive sob estresse, gente? Quem não tem uma vida estressante? Né? Então, muitas vezes, no final do dia, o que a pessoa quer? Relaxar. Eu falo, só que a gente está escolhendo uma péssima forma de relaxar. E se a gente escolher uma forma de relaxar diferente? E se a nossa forma de relaxar vai ser sentar em família, ter uma conversa, é deitar de noite, abraçar os filhos. Eu falo às vezes só ficar olhando eles, sabe? Ou então, é isso, mandar uma mensagem pro seu pai, pra sua mãe. O oposto do vício é a conexão. E é a conexão que falta, às vezes.
E às vezes falta até dentro da nossa própria casa. E quando a gente tira o álcool, que é um grande anestesiador, porque ele anestesia. Né? Ele não resolve o estresse, ele não resolve o seu problema. Mas ele anestesia. Só que você deixa de vivenciar, às vezes, outras coisas que seriam potencialmente felizes e que aliviariam o estresse, só que você nem sabe que isso alivia. A conexão alivia. O amor alivia. O cuidado alivia. Sabe, a gente chega junto, chega em casa, experimenta chegar em casa e falar, poxa, cheguei em casa cansado. Quem chegou antes, vai lá, faz uma saladinha, espera o outro, uma comidinha boa, sabe, com algo que faz bem. É algo simples. Mas vocês vão ver o resultado que isso dá. Então, o meu convite é esse. Vamos aumentar esse número e eu quero ver, hein? E aí a minha missão é transformar o conhecimento em ação, né? A gente sabe o que precisa fazer, mas é isso. Como é que a gente vai colocar em prática? Como é que a gente vai fazer isso? Lembrar, gente, que estilo de vida saudável é capaz de prevenir muitas doenças. Lembra que eu falei? Sabe qual que é a porcentagem? Chuta. 70%. 70%. Sabe aquele seu avô, sua avó, que tem pressão alta, que tem diabetes, osteoporose, que mais? Artrite reumatoide, vamos falando aí, tem uma listinha. Alzheimer, demência senil, que mais? Aquele que infartou, tem 5 stents, ou teve um derrame. Nós estamos falando de tudo isso. Câncer. Sabe quando a gente fala de câncer? Qual é a taxa que a gente reduziria com um estilo de vida saudável? Quantos deixariam de ter câncer? 30%. De cada 10 pessoas, 3 não teriam. Só de câncer. De doenças em geral, de cada 10, 7 eram para estar saudáveis. Se a gente fizesse o básico, que é cuidar do nosso corpo. Eu falo, o corpo é o templo da nossa alma. Se a gente tivesse nascido com um carro só, a gente ia cuidar dele. Eu falo isso dentro do consultório direto. Nasceu com um carro só, nossa, tava lá alisando o carro, levando na revisão direitinho no dia, porque era ele para a vida inteira, não tinha chance de ter outro. E aí, poxa, a gente tem um corpo para carregar a nossa alma a vida toda. E a gente trata ele de que jeito? Que combustível que você põe? Se fosse um carro, tava pondo a melhor gasolina que tinha. Não tava? Percebe? Como que é importante? Como que a gente está falando de algo que... Desculpa pelo chacoalhão, mas às vezes a gente tem que, né? Tem que dar um chacoalhãozinho. E aí, quando eu falo de câncer, além do estilo saudável, do estilo de vida saudável, prevenir, a gente ainda tem a questão da cura. Então, diagnosticar cedo, diagnosticar precocemente, aquilo que a gente estava falando de fazer os exames e de fazer a mamografia, um tumor em fase inicial, vocês sabiam disso? Que ele tem mais de 90% de chance de cura? Que ele pode chegar a esses níveis de chance de cura, um tumor descoberto no início? E que um tumor em fase avançada, isso reduz para 20%? Percebe a diferença? Ah, Priscila, mas e aí? Ah, então não, mas o outro ali, não sei quem teve um diagnóstico avançado, e aí? Aí é 20%. Não. Sabe por quê? Se ele cuidar bem da saúde dele, ele responde melhor ao tratamento. Ele vive melhor. Ele tolera melhor. O tratamento tem menos efeitos colaterais. Percebe como que a saúde ela é importante, inclusive no momento em que a gente adoece? E a gente esquece disso? Como que quando a gente ajuda o nosso corpo, eu falo, ele ajuda de volta a nossa vida? Então, comprometam-se. E comprometam-se agora. Para quê?
para a gente viver mais e melhor. Quem não quer? Né? E aí é só isso? É só comer bem? É só fazer exercício físico? Não, a gente começa por aí. E a partir do momento em que a gente começa por aí, a gente começa a estar mais presente, a gente começa a se relacionar melhor. A gente começa a se relacionar melhor com as pessoas que a gente ama. E aí, a gente tem outras formas de viver a vida. A gente pode aproveitar um pôr do sol. Hoje tinha um arco-íris maravilhoso lá em casa. Eu falei, nossa, eu saí, olhei e falei, gente, como que às vezes a gente nem olha para o céu, nem percebe o que está acontecendo. E isso leva alguns segundos. Não estou falando para você ficar lá 30 minutos, não quer, não tem tempo para isso, não precisa. Mas, poxa, tem tanta coisa no nosso dia a dia que a gente pode aproveitar. Você pode dançar, você pode aprender a tocar um instrumento novo, você pode se desafiar, entendeu? Aprender algo novo, você pode simplesmente abraçar quem você ama, ter um tempinho, mandar uma mensagem, comemorar um aniversário, escolher celebrar a vida. Quem não quer isso? E aí, às vezes, a gente olha só pro difícil da vida, só pro estresse, só pro complicado, não é? Eu falo isso direto dentro do consultório. Imagina, tem dia que eu atendo pacientes com câncer das 7 da manhã às 8h30 da noite. E aí tem gente que olha assim, nossa, mas que difícil. Eu falo, não é difícil não. Sabe por quê? Porque eu lembro, cada um deles, que o câncer é só um capítulo, é só um pedacinho. É aquele momento que ele tem que ir lá na Oncominas fazer o tratamento. É aquele momento que ele tem que ir lá fazer os exames. Agora, fora dali, tá vivendo, tá vivo, tá respirando, tá aqui com a gente. Tem um monte de gente que já foi. E de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem que honrar a nossa vida. Honrar a nossa saúde. E como é que a gente honra? A gente honra vivendo bem. Viver bem é simples. A gente tem um instrumento nas nossas mãos que é o amor e, poxa, é de graça. É de graça, é simples, só depende da gente. Quando a gente dá, espera que vai voltar, vem de volta. Eu falo, é uma lei universal. E a gente, às vezes, deixa. Eu falo, não estou falando só de amar o outro, pode ser amar você, pode ser amar a natureza, pode ser amar o que você faz, pode ser. Você pode escolher. Você pode escolher o que você vai amar. Pode ser um animal, um pet, o que você quiser. Mas parece que a gente vai ficando tão, né? Vai ficando até. Falo, né? Vai ficando um pouco criativo. Poxa, a criatividade é um dom do ser humano, vamos ser criativos nessas horas, né? A gente é tão criativo para fazer mal pro corpo da gente, não é? Por que na hora de fazer bem a criatividade foge? Então, o que eu tenho de recado para vocês hoje é isso. Acho que tudo começa com a presença, tá? A medicina fala muito disso, tá? Os estudos recentes têm falado muito disso. Que a gente precisa estar presente. O estresse, a ansiedade, vem muito de um movimento de acelerar. A gente está sempre com o pé no futuro, né? Às vezes está com o pé no passado. E a gente esquece de estar no presente. Né? E hoje a gente tem um celular que distrai, que muitas vezes nos desconecta. Então façam esse movimento de estarem presentes. Mas antes eu queria compartilhar uma última experiência. Eu tenho vários casos emblemáticos. Eu vivo a medicina e a radioterapia me trazem essa capacidade de viver as experiências mais transformadoras que vocês podem imaginar dentro do consultório. Se eu fosse contar todos os casos que eu já vivi aqui, todas as transformações que eu já vi, eu precisaria de dias, de meses, eu acho. Mas eu escolhi uma, a cada palestra que eu faço, geralmente eu escolho uma
para compartilhar com vocês, porque eu trato os meus pacientes, mas eles não imaginam o que eles deixam para mim dentro daquele consultório. E essa é a Edneia, eu tratei há muito tempo. E a Edneia, uma vez ela falou isso, falou assim, olha, não coloca uma lente de aumento nos seus problemas. Ela falou, os nossos problemas, eles são do tamanho que a gente dá a eles. E eu guardei isso. Sabe por quê? Porque para ela me falou isso, ela levou o câncer de uma forma, vocês não imaginam. E a Edneia depois montou ela é fotógrafa, ela montou um projeto chamado Histórias Marcadas e ela começou a fotografar as mulheres com câncer, a resgatar a autoestima daquelas mulheres que perdiam o cabelo, que ficavam carecas, que perdiam a mama, que estavam com cicatrizes. E depois ela foi expandindo isso. Esses dias ela estava na TV Brasil com a Cissa Guimarães dando uma entrevista, descobriram lá o projeto dela. E vocês veem, né? Uma pessoa que passou por uma situação difícil. Então, sempre eu lembro dessa frase dela, porque ela falava assim, eu não vou colocar, se eu colocar o câncer desse tamanho, minha vida vai ficar muito difícil, vai ficar insuportável. E eu tô viva, eu tô aqui, eu quero continuar fazendo as minhas coisas, continuo fotografando, continuo sempre buscando. E ela falou, deixei ele do tamanho que ele tinha que ser. E a gente está falando de um câncer. E às vezes, eu falo, quantas vezes, né, a gente não tem uma unha encravada? Que está desse tamanho, né? Quantas vezes a gente não está reclamando de um monte de coisas que, será que realmente faz sentido a gente reclamar daquilo? Será que quando a gente olha só para o problema, a gente não esquece de pensar nas soluções, ou a gente não esquece, inclusive, de viver tudo aquilo de bom que a vida nos oferece, que às vezes a gente só não está enxergando? Então, antes de terminar, eu gostaria de 2 exercícios para vocês. Primeiro, já escolheram o mês, gente? Lembrando, já escolheram o mês? Tá todo mundo com o mês escolhido? Eu só termino a palestra a hora que todo mundo tiver escolhido o mês. O mês em que vocês vão fazer os exames. Tá? Escolham agora. Vocês não têm noção da diferença que isso faz. Teve um estudo da Universidade de Harvard que foi o seguinte. Tinha um pessoal que ia lá e assistia uma palestra e ia embora. E tinham outros que assistiam a palestra e anotavam uma data para fazer o exame. Aquele grupo que só assistia e ia embora, 92% não fizeram os exames. Não adiantou nada. Eles aprenderam, não transformou em ação, lembra? No grupo que anotava, mais de 58% realizaram os exames na época certa. Então, isso faz diferença, tá? Aumenta a chance de você realizar. E é uma coisa simples. Lembra que eu falei que é no simples que a gente muda? E às vezes, nesse simples fato de você escolher uma data e você começar os seus exames, você deu um passinho em direção a si mesmo. Daqui a pouco vai vir um próximo. Aí daqui a pouco vai ser a fruta que você vai comer. Daqui a pouco vai ser o movimento que você vai colocar na sua vida. Daqui a pouco vão ser as escolhas que você vai fazer. Daqui a pouco é o estresse que você consegue reduzir. Porque você começa a se sentir melhor. E você sai daquele ciclo. Por quê? Porque quando a gente entra no ciclo do estresse, você está estressado. Aí você come mal porque você está estressado. Aí você come mal, daí você dorme mal. Aí você não se movimenta. E aí o negócio vai virando. Daqui a pouco você está sendo atropelado por aquele monte de hábito ruim que foi criado. Então, dê um passinho em direção à sua saúde hoje, tá? E quando você der esse passinho em direção à sua saúde, um dos passos pode ser inclusive esse, de você começar a dar menos valor aos seus problemas e mais valor à sua vida. A vida começa também quando a gente escolhe celebrar e valorizar a vida que a gente tem
a vida que a gente vive hoje. Porque ontem já foi e o amanhã a gente nunca sabe. Então a gente só tem o hoje. Façam boas escolhas hoje. E para encerrar, é isso. Eu falo que a gente dá o tamanho que a gente quiser para os nossos problemas, mas nossos amores também são do tamanho que damos a eles. E às vezes a gente esquece. Então lembra. Dizem que a anamnese, o médico, quando você vai ao médico, ele faz uma anamnese. Que a anamnese é você lembrar o paciente daquilo que ele esqueceu. Esse é o significado da palavra anamnese. Então ele fala que na minha anamnese eu lembro disso. Às vezes a gente esquece do mais importante, que é o amor. Então, espero que hoje nós não estamos num consultório, mas que tenha sido feita uma espécie de anamnese com vocês. E é isso, né? Cuidar da saúde é mais fácil, muito mais gostoso do que cuidar da doença. Tá ali em cima tá a parte que a gente falou, não ter vícios, alimentação, autoexame, enfim, tudo que a gente precisa fazer, atividade física. Mas olha, a gente pode lembrar de tudo isso que tá ali embaixo. A gente tem fé, tem bondade, humanidade, liberdade, esperança, autocuidado, vitalidade, bravura, amor, gratidão, prazer, coragem, perdão, integridade, bom humor, autocontrole, solidariedade, tempo para si. Alguém duvida que isso faz parte da saúde? Não, né? Então tá aí, tem uma receita, uma bela de uma receita para vocês, que não é uma receita de médico, mas é uma receita de vida. Obrigada. Opa, acabou. Agora finalmente acabou. Cuidem-se. Vocês têm alguma dúvida?